Boa tarde, Merge! Boa tarde, Merge Brasil. Boa tarde, Merge Sergipano. Sejam bem-vindos ao nosso case de política de diversidade e inclusão com o tema de mulheres na tecnologia. Estou extremamente feliz, extasiada de estar aqui com vocês hoje, representando a minha Jota e representando Sergipe. Quem sou eu? Meu nome é Ana Luara, tenho 21 anos, sou baiana, morando em Sergipe. Eu sou cristã, apaixonada por livros, música e amo ouvir as minhas risadas misturadas com a minha galera. Eu curso Ciência da Computação na UFES e atuo desde janeiro de 2025 como assessora de recursos humanos e do administrativo financeiro da Softeam. A maioria me conhece, me chamo Enzo, eu tenho 23 anos, sou de Aracaju, atleta de basquete. Gosto muito de música, eu curso Ciência da Computação, de Ilana. Fui diretor comercial e de marketing ano passado. Em 2025 sou conselheiro administrativo da SEJUNE, a Federação do Forró Furacão do Nordeste. Sou atual diretor-presidente da Softeam. E vamos para o nosso case. Nosso case tem como tema, como eu falei, mulheres na tecnologia. E se você é mulher, especialmente em computação, especialmente nas áreas de exatas, nas tecnologias, vocês sabem de uma situação que a gente se encontra, que é um ambiente em que tem pouquíssimas mulheres, ou quase nenhuma mulher, ou nenhuma mulher. E esse ambiente, ele causa algumas coisas, ele estimula algumas coisas. Primeiro, a falta de engajamento em projetos. As mulheres em um ambiente majoritariamente masculino, as mulheres não sentem essa vontade de se engajar em projetos. E às vezes não há espaço para que elas se engajem também. Provar constantemente a sua competência. A mulher muitas vezes tem que provar para os seus colegas e para si mesma que ela é capaz, que ela está ali, que ela merece estar aqui, que ela merece participar, atuar, seja em projetos, no nosso caso, codando mesmo, escrevendo nossos softwares, colocando a mão na massa, seja em outros locais. Um ambiente montado por homens, majoritariamente masculino, presença de homem por homem, falando para homem, comentários sexistas, são uma realidade, infelizmente. Então, esse cenário em que os homens estão presentes e as mulheres são minoria, causa muitos comentários que ainda atrapalham mais ainda o desenvolvimento da mulher naquele meio. Porque se você é mulher ali, você já é pouca. Quando você está com as outras pessoas da sua EJ, as pessoas fazem comentários que você sabe que incomoda, que te fere, mas você não tem esse espaço. Imagine como é estar nesse ambiente. A síndrome de impostora, que está ligado também com provar sua competência. Porque você fica se perguntando, será que eu faço parte disso aqui? Só porque você é mulher, será que eu faço parte? Então você cria esse pensamento. Então a gente tem que pensar o quê? Tudo isso, ele tem uma base que vai abrangendo mais ainda. Então, se vocês olharem os problemas, eles vão se conectando. São coisas que acontecem em conjunto. São coisas que acontecem unidos. Suposição de que são menos técnicas. Por que um ambiente que tem homens e as mulheres, quando vão dar a sua opinião, talvez sejam interpretadas como uma opinião menos técnica, e às vezes precisa de um homem concordando para que a sua opinião seja levada a sério. Dificuldade em serem reconhecidas. Se as mulheres não são vistas e presentes e assistidas dentro da sua EJ, o reconhecimento também peca nisso. As mulheres não vão ser reconhecidas. Isso aqui é uma das coisas mais loucas que temos na história da computação, agora olhando para a nossa área. Essa é a primeira turma da ciência da computação lá da USP em 74. 70% mulheres. Olha o tanto de mulher nessa foto. Essa foto é famosa. Essa foto todo mundo olha para ela e tenta entender por que tinha tanta mulher.
As mulheres na computação, elas muitas vezes a gente coloca muitos homens, né? Quando a gente fala de computação, a gente olha e vê muitas imagens de homens importantes, né? Steve Jobs, tem aí a galera que todo mundo conhece, mas a gente tem muitas mulheres incríveis dentro da história da computação. A primeira é a Ada Lovelace, ela é a primeira programadora de computadores do mundo. A primeira. Todo mundo de computação sabe quem é a Ada Lovelace. Grace Hopper, criadora da linguagem da programação COBOL, e também a primeira a cunhar o termo bug. Você que chama quando seu celular trava, quando dá ruim no seu PC, que todo mundo aqui mexe. Bug veio de Grace Hopper. Ela estava lá mexendo, encontrou um mosquitinho preso na máquina, descobriu que o problema era um bug. Essa é a história, aconteceu com ela. Katherine Johnson fez cálculos cruciais para as missões da NASA, principalmente da matemática. Margaret Hamilton liderou a equipe de desenvolvimento de software para a missão Apollo 11. Ali, ó, pequenininha, uma foto dela, que ela está do lado de um bocado de livros. São os códigos que ela montou e liderou do Apollo 11. E aí, o cenário mudou, mas para pior. Olha 2018. Entre 2013 e 2018, apenas 8,3% das concorrentes da área eram mulheres. Olha a diferença. E a gente fica se perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu para que isso se apagasse dessa forma? Por que as mulheres foram tão importantes e hoje a gente usa o que as mulheres criaram na lente da computação? Por que isso aconteceu? Por que apagou? A gente não tem explicação, gente. A gente pensa, a computação se desenvolveu muito e isso é motivo de estudo, tem muita gente estudando por que isso aconteceu, mas a realidade é essa. E a realidade não está distante. Esse é o Departamento de Computação da UFES, da Universidade Federal de Sergipe, dados de 2024. Nosso querido DECOMP, quando eu chamar de DECOMP, vocês já sabem o que é, Departamento de Computação da UFES de Sergipe. Temos aqui 12% de mulheres e 88% de homens. São 150 mulheres para 1.200 alunos. Eu sempre esqueço os números. Mas esses 12% mulheres ali, eu estou inclusa, as meninas estão inclusas, nós somos 12%. E, gente, eu até fiquei assustada quando saiu esse número, porque eu achei um pouco alto. A realidade é bem diferente. É você entrar em uma sala, eu tenho matérias que eu já fiz matéria sozinha, que eu era a única mulher. Tenho matérias que eu já fiz matéria com 1, 2, 3 amigas que a gente se junta e vai fazer essa matéria. Só tem você de mulher. Isso é normal. Mas isso também não era um problema do nosso departamento. Isso era um problema da Softeam. A gente mudou isso, tá? Softeam em 2023, 100% de homens. Não tinha uma mulher na EJ, uma mulher para contar a história. Em 2023, gente, isso é 2 anos atrás. Eu entrei na UFES em 2022 e eu vi isso, tá? Eu não entrei na EJ porque eu sabia que só tinha homem. Eu via a Softeam como um clubezinho dos homens dentro do DECOMP, como muita coisa ainda é, infelizmente, na área da computação. E aí, essa ausência completa de diversidade feminina, ela não está só em ver mulheres dentro da EJ, mas é você limitar a diversidade, é limitar pautas, é a gente sentar aqui e conversar sobre isso, é falar sobre política de diversidade e inclusão. Quando você tem uma EJ que é fechada só no ambiente masculino, essas coisas não são, às vezes, conversadas, trazidas à mesa. Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente tira essa representatividade feminina, inibe também a entrada de novos membros, de novas mulheres que vão se interessar em participar de uma empresa júnior. E aí a gente começou a agir. Softeam começou a se mexer. No início, o objetivo era o quê? Chamar as mulheres. Chamar as mulheres para entrar na EJ. Como que a gente faz isso? Primeiro, criou-se esse espaço de escuta e incentivo. Como eu falei, essas políticas de diversidade elas têm que ser conversadas na mesa para depois entrar em ação. Tem que mudar a mentalidade para depois abranger em outras áreas. Então, algumas mulheres que já passaram na Softeam, pós-juniores, foram chamadas pela empresa, foi iniciativa dos próprios homens dentro da empresa e também da Guardiã, de chamar essas mulheres para conversar dentro da empresa e trazer essa precisamos de mulheres. Isso é um problema. Isso aqui não é normal. Você tem um EJ 100% masculino. Vamos mudar isso. Então, essas mulheres relataram suas experiências em rodas de conversas internas
e também foi até aberta para o próprio Decom, para outras mulheres, meninas, se interessarem em saber um pouco sobre a Softim nesse âmbito feminino. E quando a gente fala sobre políticas de diversidade e inclusão, a gente não fala só sobre ter um grupo representante dentro de um EJ. Nós estamos falando sobre criar uma estrutura que vai permanecer. Pessoas são temporárias. Eu vou embora. Enzo vai sair. As políticas precisam permanecer. Por isso que as coisas dentro da EJ tem que ser cultura, tem que ser política, que vai ser passado, que vai chegar lá na frente e quando entrar outra galera, a galera vai olhar e vai entender o que aconteceu com a Softim. Então a gente criou um espaço único de conversa, o Softim Girls, que é um grupo que só tem as mulheres da Softim. Inclusive, foi eu que tirei o print aí, tá ali enviar pedindo, que eu tô fora, né? Ele não pode entrar. Eu sou representante de ISO no grupo. O espaço único é basicamente a gente conversar, é um grupo interno que a gente conversa e articula. Eu vou falar um pouco sobre essa questão dos eventos. Então a gente articula por ali para a gente ter esse contato direto só com as mulheres da Softim. E sobre o Decomp Mulheres. Esse problema, como eu falei, a falta de mulheres, não é um problema da Softim. É um problema de todos os lugares que existe computação. Quando a gente fala com as EJ de computação, a gente sempre acaba saindo nesse ponto. Quantas mulheres tem na sua EJ? Uns têm muita mulher, outros têm pouquíssima, outros têm nenhuma. É uma realidade. E é uma realidade fora do nosso departamento, como eu falei, só eram 12% de mulheres no departamento. Então começou a movimentar o Decomp em si, e criou-se o Decomp Mulheres, que é uma iniciativa de unir as mulheres do Decomp. Essa foto aqui é um dos eventos. Como que a Softim trabalha com o Decomp Mulheres? A gente trabalha juntamente na organização e também patrocínio de rodas de conversas entre as mulheres para trazer essa integração também de mulheres que são fora da EJ. Então a Softim encontrou dentro do Decomp Mulheres essa oportunidade de abrir as portas da EJ para outros âmbitos dentro do nosso departamento. Aqui uma fotinha, nós temos nessa foto aí, ó. Temos Softimers, Girls, aqui é Rose, nossa diretora. Ali tem a galera da Bugados, que é a atlética, da lá de computação. Tem galera aí, representantes de outras ligas acadêmicas, de outras entidades do Decomp. E aí, nós também criamos o kit de saúde íntima. Hoje na EJ, nós temos, dentro da EJ, o nosso kitzinho para as mulheres. Só as mulheres podem tocar, só as mulheres podem encostar. Se o homem quiser um remédiozinho assim, a gente pode até emprestar, mas tem que pedir para a mulher primeiro. Esse é o kit de saúde íntima. Nós temos alguns produtos de higiene, de saúde menstrual, de dignidade menstrual para as mulheres e ter ali dentro da EJ esse espaço. E outra coisa, isso aqui ó, pode ser muito simples, vocês podem colocar na EJ de vocês, mas isso não acontece em ambientes que não tem mulher. Um ambiente que só tem homem, esse tipo de iniciativa que são simples. Às vezes uma coisinha na EJ, sabe? Homem não pensa nisso. Por isso que as mulheres têm que entrar mesmo, têm que se posicionar, entrar na Softim, nas EJs, para mostrar que estamos ali. E aí a gente começou a pensar também em como desenvolver essas mulheres. Lembra que eu falei da questão técnica? Então, como a gente sabe que elas são capazes e por que elas estão com esse problema de não se envolver. Então vamos desenvolver isso aí, vamos capacitar, vamos trabalhar isso aí, vamos melhorar isso aí. Então a gente começou a criar as capacitações e cursos para desenvolver as nossas mulheres dentro da EJ. Essa aí é a Madeline Chen. Ela é formada no MIT, foi engenheira de software da Google. Isso aqui é um evento ó, lá da Softim, que fez no Decomp, aberto para o Decomp. Para as mulheres, ela falando sobre o mercado tecnológico. Essa daqui da foto ó, é Maria Luísa. Deixa eu falar mais sobre ela. Essa é a Madeleine Zeng, ela tinha ido lá para Aracaju, para um evento que ia rolar. E nossa ex-presidente, Malu, ela é fluente em inglês. E acabou trocando um papo com ela e falando, cara, bora rolar na universidade, bora falar um pouco sobre sua trajetória, falar um pouco sobre sua experiência dentro do meio tecnológico também. Saber, querendo se lá fora também é essa a realidade, trocar a experiência e falar algumas dicas também. Gente, é uma engenheira de software do Google que está no Decomp e aleatoriamente está falando para as mulheres do Decomp. Então, assim, é histórico.
é histórico para o Decomp, é histórico chegar e trazer essas mulheres. E complementando um pouco do que a Lana estava falando, vocês olham assim que é no meio tecnológico, mas reflitam um pouquinho da realidade da EJ de vocês. Se isso existe na EJ de vocês, vocês podem olhar para isso e saber como é que eu posso aplicar isso na minha EJ. Então, aí você pode perceber que simplesmente um kitzinho básico pode fazer a diferença. Então, olhem também para esse lado financeiro, querendo ou não, o intuito daqui é atingir todas as EJs, até as EJs que têm muito faturamento, pouco faturamento, o intuito é que todo mundo possa conseguir aplicar isso. Então, não é algo que você vai gastar muito, mas é algo que é muito importante, dar esse primeiro passo, e depois ir desenvolvendo. Que é uma coisa que a gente conversou, isso começou em 2023, lá no finalzinho, com a nossa guardiã, que tinha falado também, a gente conversou com meninos, trocou esse papo, e a gestão 24 comprou muito isso, foi mais uma gestão de reestruturação interna da empresa, e a gestão 25 quis dar seguimento a isso e trazer resultados que a Ana já vai falar sobre os nossos resultados. Vamos para os nossos resultados? Vamos lá, 2023 tinha quantas mulheres? 0. Eu tô aqui, então esse número tá desatualizado, né? Porque eu tô falando para vocês. Então é isso aí, ó. Esse é o resultado. Sofitin passou a contar com 11 mulheres entre seus 34 membros ativos, representando 32% da empresa. Esse número é loucura dentro do nosso departamento. Quase 3 vezes mais do que a média do próprio departamento, que é 12%. Então, se você entrar no Decomp e você olhar para a Sofitin, saber que tem 32%, a galera estranha. Eu lembro que eu tive uma conversa sobre isso, quando a gente estava organizando o case, e aí um amigo meu lá do Decomp virou e falou assim, pera, 32%? Aí eu falei, sim, 32%. Nós temos 11 mulheres. Foi. Como eu falei, mais mulheres é a entidade do Decomp que tem mais mulheres. Hoje o Decomp tem muitas entidades, como eu falei, Liga Acadêmica, Atlética, Calicomp, várias coisas lá, Centro Acadêmico, assim como outras universidades. E o Decomp é o lugar que tem, na Sofitin, é o lugar que tem mais mulheres. Esse aqui é o antes. 100% de homens. 2025, 32,3% de mulheres, 67,6% de homens. E aí, em 2024, nós temos um marco histórico. Vocês viram ali a foto com a Badeline, a Malu, que é a Maria Luísa. Ela foi a nossa primeira presidente mulher dentro da Sofitin. Ah, mas como assim? A Sofitin tem 28 anos, tá? A Sofitin é de 97. A Sofitin é a segunda empresa júnior fundada lá em Aracaju, lá em Sergipe. Isso aí. E só anos depois, nós tivemos a nossa primeira presidenta. Isso aí é o que reflete o que a gente está falando aqui. Isso aqui é mudança, isso aqui é histórico. Então, vamos olhar agora para a nossa liderança. Vocês já tomaram spoiler também. O ruim de colocar foto é que vocês tomam spoiler, né? Porque eu falei que na foto tinha Rose, e Rose é a nossa diretora de marketing. Então, a nossa liderança hoje, nosso Sofitin, queria dizer nada para vocês, mas nós somos maioria dentro da diretoria, tá? É o único lugar do Decomp que tem mais mulher que homem, é na liderança da Sofitin. Esse aqui é a nossa liderança. Nós temos de 7 diretores, 4 são mulheres. Alice, diretora de comercial, Fernanda, projetos internos, Rose, marketing, Gabriela, recursos humanos. Então, ali sentadinhos, vibrando com a gente. Ou seja, o impacto da formação de lideranças de mulheres dentro da CJ traz um desenvolvimento pessoal para aquela mulher. Um desenvolvimento de liderança de mulheres que se comprometem, colocam a cara a tapa para lá, para liderar um bocado de homem, porque a realidade é essa, tá? Ser líder de mulher dentro do ambiente de computação é você lidar com um bocado de homem. Mas elas estão lá, mudando, se colocando nesse local e está tendo muito resultado, porque a gente está aqui no Enerd falando sobre isso. Essa aí é Ellen. Ellen é a nossa membro, ela faz parte da equipe de marketing, mas ela também é a líder do Code Queens.
que a gente tem muito orgulho, ela está muito feliz lá em Aracaju, porque a gente está aqui falando sobre isso. Porque ela lidera a Code Queens, que a Code Queens é um projeto que traz capacitações gratuitas para várias mulheres da nossa área. Então, são capacitações que eu já participei, as meninas também. E a Code Queens é liderada pela Ellen, tá? E a Ellen é a nossa membro lá da Softeam. Então, a gente também estamos olhando para os nossos membros individualmente. Isso aqui eu recebi, a Tória estava olhando para a Lana e a gente estava quase querendo chorar, porque a gente recebeu isso após, quem é do Mestre Sergipano, a gente recebeu isso após ser líder também. Então foi um evento que, querendo ou não, a gente se integrou e conversou sobre muita coisa. Foi o primeiro evento da maioria da EJ também, foi o meu primeiro ser líder também. E eu deixei exatamente como ela mandou a mensagem, para vocês verem, que foi falando que em tanto tempo de EJ que ela tem, foi a primeira vez que ela se sentiu realmente pertencida à empresa. Então, não é só sobre você atrair, gente. É sobre você fazer permanecer e se sentir parte. Não adianta você ter uma quantidade de mulheres, ou seja lá, qual grupo subrepresentado for, se ele não se sentir pertencido à sua EJ. Então, ela falou que acha que quer estar mais tempo lá, e considerando agora que ela está sentindo a empresa de verdade. E para mim, isso, enquanto presidente, foi realmente transformador. E ela falou, ela não é tão de falar muito assim, mas ela falou, não, agora eu tenho que falar. Ela falou que, realmente a diretoria se empenhou, a gestão está se empenhando, e falou que o clima está outro, a energia está outra, e me se sentiu acolhida mesmo sem conhecer todo mundo da EJ. E hoje tenho orgulho de fazer parte da Softeam, de tudo que ela está conquistando. Inclusive já deu as horas já, mas ela falou que eu quero continuar aqui, mesmo assim, porque eu quero ver isso crescendo cada vez mais. E aí deu parabéns para todo mundo. E acrescentando um pouquinho sobre os critérios, né, eu acho que a maioria das EJs aqui possa ter pegado diversidade e inclusão como métrica. E assim, falar que não tem uma fórmula pronta. Não tem como eu chegar aqui com uma fórmula pronta, falar vocês têm que fazer de A a Z e tá tudo certo. Mas é vocês realmente enxergarem o que é que eu posso fazer para atrair, o que é que eu posso... Vocês podem fazer um checklistzinho, aprendi muito com Mimi ontem, da BJ, fazer um checklistzinho, coloca lá, tá, o que é que eu estou fazendo para atrair, o que é que eu estou fazendo para manter essas mulheres, o que é que eu estou fazendo para desenvolver, não só mulheres, mas qualquer outro grupo subrepresentado, o que é que eu tô, quais são as iniciativas, as ações, as políticas que eu estou promovendo para essa galera daqui. Hoje é sobre tecnologia, amanhã pode ser sobre qualquer outra área. E a gente pode estar aqui anos e anos tentando fazer isso. E hoje é tecnologia, amanhã hoje é gente, amanhã pode ser vocês. Então eu quero que vocês se sintam representados também aqui, quem está aqui, enxergar como você pode viabilizar isso para a sua EJ enquanto liderança, enquanto membro. Liderança não é só sobre cargo, e realmente transformar vidas. É para isso que a gente está aqui. Falando sobre isso ainda que a gente está falando, diversidade e inclusão é um tópico interessante, porque os frutos, eles não são colhidos logo de cara, sabe? Você tem que plantar e você vai ver esses frutos colhendo através dos anos. E às vezes é um pouco difícil mesmo. Por que que você não consegue entender? Tem que fazer esse diagnóstico do que você pode fazer, do como você pode gerir. Mas o que eu acho que está aqui claro é que começou em 2023 e nós estamos em 2025. Liderança, a maioria mulher, em 2025. Não foi em 2023, não foi quando a galera começou a conversar e se movimentar para isso. Então, política de diversidade e inclusão é você saber plantar, sabendo que outras pessoas vão colher. E tá tudo bem também. A gente vai se alegrar, a gente vai receber mensagem de pós-juniores e falar: nós estamos felizes porque nós estamos ali com vocês também. Isso faz parte do que é ser MEG também. É você cuidar da sua EJ para que outros venham e aproveitem o que você plantou. E também você está colhendo o que outros plantaram. Antes a gente tinha, né, a questão da invisibilidade das questões de gênero, as faltas de políticas de acolhimento. Então a gente foi listando o que a gente quer que falta. É até um exercício bom. Se vocês colocarem bem assim, o que é que tem de bom na minha EJ a respeito de política de diversidade e inclusão, o que é que não tem. E aí vocês refletirem e falar o que eu posso fazer para transformar isso. Então, eu aprendi muito ontem também na pauta da BJ isso. Vocês listem o que é que tem, o que é que não tem, o que é que vocês podem fazer. E a partir daí começa a história, aqui é a história. Então, aqui a gente tem a questão da invisibilidade das questões de gênero. E não tinha pautas internas
a empresa reproduzia um modelo de funcionamento pouco sensível, enfim, não contava com protocolos ou práticas voltadas ao cuidado com a saúde íntima, ou escuta ativa, ou apoio emocional. A gente tinha desconforto e insegurança na entrada e permanência. É muito importante destacar a permanência, porque ainda esse ano a gente ainda entra muitas mulheres, mas elas acabam saindo antes de realmente entrar na EJ. Então, por que isso está acontecendo? Querendo? Então, a gente pega aqui o histórico exclusivamente masculino, que desmotiva, querendo, as mulheres a se inscreverem. Então, a gente está com uma iniciativa, teve uma iniciativa no ano passado de abrir o processo seletivo. Vamos dar uma passadinha nas salas, vamos levar essa representatividade que a gente precisa. Então, só de existir uma Lana, uma Rose e uma Alicia que chega lá e fala, gente, está aberto o processo seletivo. Fala, pô, ali tem alguém que pode me representar, então eu quero fazer parte disso. Não é necessariamente tipo, gente, venham mais mulheres na EJ. Não existe. É realmente o poder da representatividade. Então, por que isso acontecia? A gente pega aqui no contexto tecnológico as referências. A gente olha a tecnologia que vem logo na cabeça, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Alan Turing. O seu familiar que trabalha em engenharia ou programação geralmente é pai, é tio, é primo, é irmão, e nunca tem assim uma liderança ali na família que fale bem assim, minha tia é isso, minha tia trabalha com isso, minha mãe é transformadora, minha mãe realmente é muito, desculpa a palavreado, mas é muito foda. E aí tem uma dificuldade de se identificar até mesmo dentro do seu próprio ambiente familiar, do seu ambiente de amigos. Então as garotas têm dificuldade de se identificar. E aí Lana trouxe lá no início várias mulheres que transformaram, querendo ou não, o meio da computação, o meio da tecnologia, mas quando a gente fala disso, elas não são lembradas. Se vocês pararem para refletir sobre isso. Aqui é uma foto que eu fui buscar lá em 2023, de um history da galera de 2023. Vocês podem olhar a foto, não está toda a EJ aí, mas só tem homens, então a gente tinha uma ausência total na representatividade feminina da empresa. Então, mesmo com 12% de mulheres lá no departamento, a gente não tinha nenhuma na software. O departamento já é baixo, a gente estava abaixo do departamento. Então, isso limitava a percepção da empresa. Então, eu escutava comentários, até mesmo antes de entrar, que era uma panelinha, que ali era um ambiente de piadinhas, que ali era bagunça, que não era EJ. E já teve muita fama de casos de machismo lá dentro. E eu quis tentar colocar isso pra frente, e que bom que existiram pessoas que estão me ajudando e comprando a ideia e chegando e falando, não, vamos se ajudar, vamos tomar essa iniciativa, o departamento chega junto. E é o que eu queria dizer, de repente esse problema está na sua EJ e você pode expandir para o seu departamento, você pode expandir para a sua universidade e, consequentemente, para o Brasil, que a gente está tentando fazer aqui hoje. Então a gente tem representatividade, inspiração, acolhimento e apoio, saúde e dignidade menstrual também, atuação externa e institucional e cursos e palestras que são apresentadas por lideranças femininas. Então, na Code Queens, a Ellen traz muito gerente de IA e fala bem assim, meninas, vamos conhecer, que é uma referência mulher na tecnologia. Por quê? Porque a gente precisa trazer essa representatividade, não é só no mercado, é para dentro da nossa EJ, para dentro da nossa família, sabe? Então, é muito ter essa identificação e falar, pô, eu posso ser isso também. E aí, querer crescer junto, poder querer sonhar e não ser invalidado por aquilo. E tá rolando hoje, tá? Só queria dizer, tá rolando, não, ontem. A gente não sabe o dia, né? Mas ontem teve evento, assim, na Code Queens, falando sobre IA no Decomp, mulheres, liderança. Tá acontecendo, mesmo a Softin estando aqui. E é isso, gente.